Salve, salve nação! Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, né, que segue se preparando para enfrentar o Fluminense pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com essa folga aí de data FIFA, o Flamengo vai aproveitar para conhecer mais ainda o trabalho de Felipe Luiz, novo treinador do Flamengo. É claro que ele já conseguiu fazer duas boas atuações, só que diante da situação que o Flamengo está, muito pressionado, principalmente porque já caiu fora da Libertadores da América, está muito atrás do Campeonato Brasileiro e restou apenas a Copa do Brasil como sendo o principal torneio aí que o Flamengo tem como obrigação de vencer. Então, Felipe Luiz comanda o Flamengo nesses 8 dias de treinamento. O Flamengo teve 3 dias de descanso e vai ter 8 dias para montar a equipe para enfrentar o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. E falando sobre o mercado da bola, Luiz Araújo, né, de acordo com a imprensa brasileira, recusou uma proposta milionária. Ou seja, o jogador pretende ficar no clube carioca, mesmo sabendo que em seu próximo clube ele poderia ganhar muito melhor do que ganha hoje no Flamengo. Então vamos acompanhar que informação foi essa que saiu no site Coluna do Fla. O atacante Luiz Araújo era um dos principais jogadores do Flamengo. Porém, por conta de uma grave lesão no joelho direito, o camisa 7 está fora dos jogos rubro-negro. Mesmo não entrando em campo, o atleta recebeu uma proposta milionária de um clube do Catar, mas recusou. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Júlio Miguel Neto, a oferta do time do Catar para Luiz Araújo girava em torno de 2 milhões de reais. Ou seja, caso aceitasse a oferta, o atleta iria receber mais do que o dobro do que ganha no Flamengo. No entanto, mesmo diante da quantia milionária, o camisa 7 preferiu permanecer no rubro-negro. Antes da sua contusão, Luiz Araújo era titular absoluto, jogava ali pelo lado direito, o canhoto que é muito habilidoso e tinha ganhado bastante confiança do então treinador Tite, que hoje não comanda mais o Flamengo. Então, infelizmente, ele se machucou, né? O Flamengo tem muitos jogadores aí no departamento médico, Luiz Araújo, tem Pedro, tem Matias Vinha, muitos atletas aí machucados, e que isso praticamente deixa o elenco rubro-negro mais desfalcado. O nosso Mengão que montou um elenco forte, só que com relação às lesões, está muito precária essa situação no nosso Mengão. Ainda de acordo com a informação do jornalista Luiz Araújo, inclusive já teria dado a resposta de negativa da proposta da diretoria rubro-negra. Por fim, o atacante se comprometeu com Felipe Luiz para ajudar o time nesta reta final da temporada e na sequência visando 2025, né? Penso eu que Luiz Araújo só volta na próxima temporada, né? Haja visto que a gente já está no dia 10 de outubro, né? Faltando aí praticamente só 2 meses para encerrar a temporada. O Flamengo tem 10 jogos pelo Campeonato Brasileiro e no mínimo mais 3 jogos da Copa do Brasil, que no caso é a semifinal, o jogo de volta, e mais 2 jogos da final. Então, muito difícil ele se recuperar, né? Ele já está em fase de tratamento agora. Com certeza terá um tempo para que ele comece a voltar aos gramados. A princípio, a estimativa é que o camisa 7 seja liberado para retornar aos gramados no final de novembro. Porém, a volta de Luiz Araújo vai depender de como irá reagir após o longo período de recuperação da lesão. Nos bastidores, o clube trata como cautela a utilização do atacante ainda nesta temporada. Penso eu que o Flamengo tem que priorizar a questão física do jogador. Se está previsto para que ele volte no final de novembro, mas todos nós sabemos que nem sempre as previsões acontecem. Tem que entender que o jogador está vindo de uma lesão no joelho, uma lesão muito minuciosa e que de fato precisa de uma recuperação bastante boa. Se o Flamengo antecipar essa volta, pode prejudicar o atleta e fazer com que ele se machuque mais uma vez. Antes da lesão, o atacante era titular e peça fundamental no sistema ofensivo do time do Flamengo. Sob o comando de Tite, o atleta figurava na maioria das escalações rubro-negras. Ao todo, o camisa 7 atuou por 50 jogos, no qual marcou 6 gols e deu 10 assistências. Além de ser um jogador muito inteligente, jogador rápido, que consegue quebrar as linhas do adversário fazendo seus dribles,
é um atleta bastante empenhado. Desde que Felipe Luiz jogou no Flamengo, começou a atuar com a camisa do nosso Mengão, ele jogou com raça e determinação. E são esses atletas que ganham o torcedor rubro-negro. Quando aconteceu a sua lesão, a torcida do Flamengo ficou bastante chateada, porque sabia que o jogador estava bem e ele poderia fazer um dos melhores anos da sua carreira. Então, infelizmente, ele se machucou e agora é tentar dar a volta por cima. Quando ele voltar, com certeza ele vai dar o seu máximo com a camisa do nosso Mengão. Então, informação aí do site Coluna do Fla, né? De acordo com eles, Luiz Araújo recusa a proposta milionária. Ele iria receber o dobro do salário lá no Catar e mesmo assim decidiu ficar com o Flamengo. Lembramos que também Pedro está machucado. O seu tempo para voltar é apenas em 2025, assim como também Matias Vinha. Jogadores considerados craques e de seleção. Tanto é que Pedro iria ser titular na seleção brasileira. Infelizmente tiveram esse azar de se lesionar e agora vai ter que passar por um tempo fora dos gramados. Isso prejudica bastante a carreira de um atleta e principalmente com relação à sua autoestima, né? Eles ficam desmotivados por não poder estar fazendo o que mais gosta, que é jogando futebol. Então o nosso Flamengo tem mais um dia de treinamento hoje, né? Sexta-feira, dia 10 de outubro, se reapresentou, hoje é quinta, perdão, dia 10 de outubro, o Flamengo se reapresentou ontem, né? O Flamengo se representou ontem, na quarta-feira, e terá 8 dias pela frente para fazer treinamentos, para Felipe Luiz montar a equipe, acertar alguns erros. Com certeza o Flamengo, diante do Fluminense, será uma equipe bastante, vamos dizer assim, aguerrida, com determinação. Lembramos que o Flamengo já fez 2 jogos no comando de Felipe Luiz. O primeiro jogo foi diante do Corinthians, 1-0, semifinal da Copa do Brasil. E também o segundo jogo foi pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Bahia fora de casa, 2-0 pelo Campeonato Brasileiro, em uma atuação bastante convincente, em que o time conseguiu marcar pressão, o time de Rogério Ceni, e assim conseguiu sair com os 3 pontos. Hoje o Flamengo está a 9 pontos de desvantagem para o Botafogo, só que tem um jogo a menos, que é diante do Internacional. O Internacional é uma equipe muito bem treinada, é uma equipe que está evoluindo aí no Campeonato Brasileiro, está chegando entre os primeiros colocados, então não tem como a gente comemorar antes da hora e dizer que o Flamengo vai vencer essa partida, até porque o jogo será lá na Arena do Internacional. Então, a situação é essa. Flamengo segue se preparando aí para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro, clássico contra o Fluminense. Então é isso aí, nação. Participa aí do nosso vídeo, deixa sua opinião nos comentários, curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento.